Cerrado ocupa 23% do território brasileiro, estende-se por Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Entre os tipos de vegetação, há uma grande porção de savanas e campos, mas também florestas. A biodiversidade do bioma é também explicada pela umidade, que é maior do que nas savanas da África, Austrália e Índia. De acordo com a coleção 6 do MAP Biomas, que analisa de forma detalhada a ocupação e o uso das terras no país, entre 1985 a 2020, a agricultura do Cerrado passou de 4 para 23 milhões de hectares. Já a pecuária foi de 38 para 47 milhões de hectares no mesmo período. Minha paixão pelo cerrado começou eu vendendo frutos do cerrado. Começou com a mangaba. Como eu sou neto e filho de doceira, a minha avó perguntou para mim e para o meu primo se a gente conseguia buscar mangaba para ela fazer doce. Ela pagava a gente, né? E a gente foi, conseguimos, né? A gente andou bastante, conseguimos pegar uma quantia bastante mesmo, que a gente ficou contente. E com isso eu fui aprendendo. Cada dia que eu voltava, eu via coisas que eu passei a observar, né? Que os passarinhos também precisavam de se alimentar. E nessa época, cada época das frutas, eles procuravam. Na época da mangaba, os passarinhos estavam nos pés de mangaba. Na época do caju, os passarinhos no caju, a abelha, né? Então eu comecei a entender que era necessário pegar para mim e deixar uma parte para os animais também, que era necessário. Eles se alimentavam daquilo. E com isso eu fui desenvolvendo meu trabalho. Fui buscando outras frutas, fui conhecendo outras regiões e então com isso eu fui aprendendo a data certa das frutas e os lugares onde produzia as frutas. E com isso, e com essa luta já estou com mais de 45 anos, já apaixonado pelo cerrado, aprendendo ainda pelo cerrado, né? Que cada dia que você vai no cerrado é uma aprendizagem, né? Aonde você pisa, por onde você anda, as nascentes, né? Depois que passa o fogo, o cerrado é muito resistente, ele se refaz novamente. Aprendi que não podemos chegar e bater num pé de fruta, ele sente. A mangaba, quando a gente chega, tem que prestar muita atenção no chão, por causa de cobra, porque vem rato, vem outros animais pequenos para se alimentar, e a cobra certamente também quer alimentar. Então tem que prestar bastante atenção. E muitos dos animais que a gente via, hoje já é mais difícil da gente ver. Como eu já encontrei muito tatu, encontrava manada de catitu. Hoje tem, mas está mais distante, está mais na serra, estão mais recantilhados. E eu também estou recantilhado, né? Cada dia mais difícil, mais distante de encontrar as frutas do cerrado. De uns tempos para cá, eu tenho notado que o efeito do ser humano está muito grande. Lugares que eu encontrava, né, córregos pequenas nascentes, como a gente dizia, pequenos olhos d'água, já desapareceu tudo, né? Isso já está cada dia mais raro de encontrar. Lugares que eu conhecia, eu ainda volto lá, mas está tudo seco. É dolorido para mim, porque eu cresci vendo algo que eu jamais imaginava que iria ver nos dias de hoje. E estou vendo. Rio, córrego e nascente, diminuindo e acabando.
Bem, eu estou aqui no Cerrado, né? Eu vim conferir como é que tá os pés de fruta, né, do Cerrado, caju, mangaba, murici, cagueiteira, né? E todo ano eu faço esse trabalho. E através desse trabalho eu já consigo ter uma ideia de como vai ser a próxima produção. Não estamos em época de produção ainda, ela começa em setembro, com o cajuzinho do Cerrado. Eu gosto de fazer esse trabalho, né? Vem ver se os pés de fruta ainda continuam, né? Que o povo anda destruindo bastante. Né? Como esse pé de mangaba aqui, ó. Ele caiu, isso aqui é um pé de mangaba, ele caiu. Sabe o que eu gosto de conferir? Eu olho bem aqui, ó, para ver se ele deixou algum herdeiro. Está vendo? Caiu, né? Ninguém derrubou, ele caiu. O solo está fraco, enfraqueceu as raízes. E, infelizmente, ele não deixou nenhum herdeiro. Pessoal, agora eu estou chegando no pé de curriola, a árvore do Cerrado, uma fruta que não tem como explicar para vocês se vocês não conhecer, não experimentar, porque as frutas do Cerrado, elas é única, não tem como eu dizer para vocês que lembra tal fruta lembra alguma fruta do Cerrado, não tem como, nada é parecido e nenhuma é parecida com a outra. A época da safra, ela começa em setembro. Primeiro vem o cajuzinho, né? A mama-cadela, ela costuma vir junto com o caju. Esse aqui, ó, tá bem grande. Isso aqui é um pé de mama-cadela, ou então nós, quando era pequeno, a gente conhecia isso aqui como algodãozinho doce. E cada região do Cerrado, elas é diferente. Tem uma região que ela chega assim, a diferença de poucos dias. Chega mais cedo, outras atrasa mais. É por isso que dá esse ciclo de frutos do Cerrado. Esse aqui é um pé de cajuzinho do Cerrado. Olha que árvore mais bonita, mais majestosa, né? As folhas estão nessa situação aqui, ó. Mas em setembro, quando voltar aqui, vai ser bem diferente. Vai estar muito bonito, as folhas vão estar bonitas, vai ter frutos, vai ter flores, vai ter castanha. Então a natureza, ela é incrível, né? É apaixonante. Essa aqui é a marmelada, uma moita de marmelada. A pequena foi roçada, tá vendo? Porque o pessoal não dá valor nisso aqui. E aqui, ó, uma das frutas bastante procurada, bastante concorrida, tá bem aqui? A mangaba, olha que pé bonito de mangaba. Olha aqui, olha. Esse aqui é um pé de mangaba. E a fruta do Cerrado é a parte que eu mais gosto, que eu conheço. Além de nos alimentar, ela também é remédio. A fruta, ela pode fazer picolé, pode fazer sorvete, creme, né? A gente faz polpa dela. E o leite, o entrecasca, a raiz, tudo é remédio. Gente, agora nós vamos aqui. Um pé de piqui, né? Esse já conseguiu seu lugar. Ele já é a estrela do Cerrado. É interessante que o piqui de Goiás, ele é um piqui pequeno, né? Mas com pouca polpa, mas o sabor dele não tem como explicar. E esse aqui é o nosso piqui. Mês de outubro ele começa a produzir. Vamos continuar andando por aqui, né? No Cerrado aqui. Ah, aqui é o pé de cagueiteira. Rapaz, isso aqui é tão interessante que já desse tamanhozinho assim, ó, ele começa a produzir, né? Olha aí. Parece muito frágil, né? E é frágil, ela é fraca. Mas isso aqui produz uma quantidade. A cagaita ela produz na mesma época do caju. Tá bom? Setembro isso aqui. Eu costumo dizer que o pé de cagueiteira é a cerejeira do Cerrado, né? Lá no Japão tem a cerejeira, que fica toda bonita, toda branquinha. Mas se você vê isso aqui florido,
você vai ver a semelhança. Não é fácil voltar aqui. Na década de 90 e pouco, até início de 2000, pegava muita fruta aqui, muita. Mangaba, murici, piqui, jatubá. E o mais gostoso era a mata que tinha aqui, a sombra, aquela sombra natural. E hoje, olha a situação que está, né? Olha o jeito que ficou. Olha que pé de mangaba lá. Morreu. Morreu no lugar onde nasceu. Né? Parece que é difícil de explicar, mas tirou o ambiente dele, tirou o ambiente onde ele cresceu, tirou os vizinhos, tirou os parentes, tirou os amigos dele todinho. Morreu de dentro para fora. Nós vamos seguir a vida, né? Vamos continuar lutando. A voz não pode calar, né? A gente continua andando, continua entristecendo, mas ainda tem muita alegria. Mas eu mexo com essa planta do cerrado da idade dos 10 anos. E hoje estou com 74, porque meu pai era raizeiro e assim, aprendi com as raizadas com meu pai, porque ele era raizeiro. Eu fui criado com esses remédios do campo, porque quando a gente se adoecia, tinha uma febre, uma dor, uma coisa, meu pai corria logo para o campo para apanhar os remédios das raízes, do entrecasco, das folhas, e fazia ali aquele ingrediente daquela folha, daquele entrecasco na água para nós tomar e assim a gente, aquela enfermidade ia embora, né? E nós 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. E só dos irmãos, das irmandades, só eu que interessei de aprender os remédios do campo, porque o pai tinha conhecimento. Tinha 8 hernias de disco na coluna e 10 bicos para pagar e desgaste para tudo quanto é junta, desvio na coluna. Fui desenganado da medicina do homem e sarei com essas plantas que eu tenho conhecimento do campo. E sinto feliz, porque até agora nunca cobrei um centavo de pessoa que me procura, nem da família, nem outras pessoas que não é da família que me procuram. E a minha felicidade é de apanhar o que Deus me deu o conhecimento, junto com meu pai, para poder tratar as enfermidades que a gente sente, né? Estou muito preocupado porque essas plantas do cerrado vão sumindo pelos desmatamentos que está acontecendo e vai cada dia mais aumentando. Então é muita preocupação para mim porque essas plantas do cerrado para mim é muito importante porque elas é um benefício para o ser humano. E então aqui é o começo da trilha onde vou buscar o remédio. É aqui que eu encontro muita planta nativa de medicinal. Aqui eu conheço essa erva por pau santo. O entrecasco dela serve para bronquite asmática, limpar os pulmões para quem é fumante. Essa aqui é uma das plantas do cerrado medicinais. Eu conheço ela como algodãozinho mama-cadela. Ela é boa para o vitiligo e para outras infecções na pele, intestinais também. Ela é muito boa.
Essa planta aqui é uma das outras medicinais do campo, que eu a conheço como graviola do campo. Essa planta aqui também é uma outra planta do cerrado medicinal. Eu conheço ela por sene, também preparado na água, para infecção nas peles e outras enfermidades. Eu conheço essa planta, também uma outra planta medicinal do cerrado, conheço ela por picão de cipó, também para bronquite, asmate, para gripe, febre. Essa aqui é outra planta medicinais do campo, conheço ela por batata milome. A raiz dela serve para gás no estômago, para quem tem problema de gastrite, para refluxo, tudo ela é muito bom. Aqui nesse cerrado tem para mais de 60 espécies de plantas medicinais que eu conheço. Conheço ela por cansanção. A raiz dela é bom para controlação da pressão alta. Essa planta aqui, conheço ela por imbaúba. E ela é para infecção do intestino, também para bronquite asmática, pegar o broto dela, esse brotinho aqui, ó, e fazer o xarope, fazer o chá para tomar. Aqui é a batatinha margosa, conhecida por antigamente batata milome. Eu vou tirar ela aqui com maior cuidado para que não estraga a natureza do campo, porque amanhã nós possamos precisar novamente e nós tenhamos onde socorrer a nossa necessidade de cada um de nós, né? Procura e confia nessa medicina do campo. Essa aqui é a batatinha margosa, conhecida antigamente por batata milome. Aqui ó, as batatas que eu tirei, deixei lá um pouco aqui para poder preservar a nossa natureza, para o dia que nós tiver a necessidade, nós saber onde nós podemos buscar, né? O meu interesse, né, pelas plantas medicinais veio dos meus bisavós e avós. Então o interesse meu veio daí, dos meus ancestrais, né? Olha, nós temos um trabalho, né, de fortalecimento das pessoas para cuidar do meio ambiente, né? Então, as pessoas que participam do grupo são as cuidadoras, né, do meio ambiente. O que nos chamou muita atenção foi o grito das mulheres, né? As mulheres começaram, já tendo consciência que era o cerrado, a importância do cerrado, elas começaram a gritar: olha, está acabando com o cerrado, o fulano lá desmatou tudo e está faltando água, né? Então a gente começou a trabalhar isso e as mulheres, elas têm uma fortaleza muito grande, né? Elas quando querem uma coisa, elas batem em cima mesmo, né? Então, e quanto a essa questão do meio ambiente, a importância do cerrado, nós mostramos que o cerrado é importante de pé por causa dos frutos, dos animais, né? Da biodiversidade do cerrado, né? Então isso é muito importante. E também para a água, porque eles não tinham conhecimento que precisava preservar a nascente de água.
Então nós começamos a trabalhar a questão da nascente de água, né? É importante fechar para o gado não pisotear a nascente de água, né? Então o nosso trabalho é por aí, né? Em relação ao cerrado, né? O cerrado é tão importante para nós que trabalhamos com plantas medicinais, e porque é no cerrado que nós encontramos as plantas para fazer os remédios para a cura das doenças. Então é um apelo que a gente faz, né? Das pessoas terem mais consciência, né? De não destruir o cerrado. Então, só que nós trabalhamos com as plantas que já estão na farmacopeia brasileira, né? E agora nós temos também a nossa farmacopeia, a farmacopeia popular, né, de plantas medicinais. Farmacopeia é um registro, é um livro que contém o registro das plantas estudadas, investigadas, né? Então, essas plantas que a gente fez o estudo delas, elas são comprovadas, né? Pela prática nossa, a gente tem vários depoimentos de cura, né, das plantas. Então, isso nos traz uma certeza, né, de que as plantas curam, né? Doutora Cristiane, aqui nessa sala, quais são os procedimentos que são feitos aqui com as plantas medicinais? Então, depois que elas passam pelo processo de asepsia, lá na outra sala, pelo processo de secagem, elas ficam em temperatura ambiente, até a temperatura se estabilizar e ficar ambiente. E aí a gente vai fazer a embalagem, né, de cada espécie. E cada espécie também vai receber uma etiqueta que vai constar o nome comum, nesse caso aqui Espinheira Santo, o nome científico, que é Maitenus ilicifolia, o número do lote, a fabricação e a validade de cada pacote. Então, a média de cada pacote que a gente trabalha aqui é de 20 gramas, independentemente da espécie, com algumas exceções. Quais são as outras plantas medicinais que a senhora tem aí já embaladas? Aqui a gente tem cerca de 200 espécies diferentes, que são produzidas tanto por encomenda, quanto algumas espécies também a gente já deixa normalmente pronta, que são de alta demanda. Então a gente tem, por exemplo, aqui a colônia, que é uma espécie muito utilizada para baixar a pressão arterial, também é utilizada para melhorar a qualidade do sono. A gente tem as folhas de canela, que são usadas muito como termogênicas. A gente tem a erva baleeira, que é uma espécie muito utilizada para tratar problemas de dores musculares e articulares, principalmente. A gente tem carqueja, que é uma espécie muito utilizada também para problemas digestivos.
Então nós temos aqui cerca de 200 espécies distintas de plantas medicinais. Cristiane, como você trabalha com as plantas medicinais há muito tempo, né? E as plantas medicinais, elas vêm do cerrado, né? Como que está a situação do cerrado hoje e como você vê a situação do cerrado no futuro próximo? Bom, o cerrado, em termos de espécies vegetais, ele é muito importante graças à sua biodiversidade e, ao mesmo tempo, ele tem sido considerado um hotspot de biodiversidade. O que significa ser um hotspot de biodiversidade? Significa que ele tem uma grande concentração de espécies distintas e dentro dessas espécies a gente ainda tem as endêmicas, ou seja, as que acontecem só aqui, que só ocorrem aqui dentro do cerrado, e ao mesmo tempo ele está sofrendo uma grande pressão por conta de outras atividades, né, humanas, que leva a uma iminência, né, dessa perda dessa biodiversidade e comprometendo assim o uso dessas espécies para diferentes finalidades, em especial as finalidades relacionadas com a saúde humana e animal. O cerrado é um bioma riquíssimo. No meu ponto de vista, é o mais rico do Brasil que nós temos, porque o cerrado ele é vários biomas e um único bioma. Buriti dá lá na vereda, no lugar alagado. A mangaba dá lá no lugar seco, no lugar arenoso, pedregoso. Então são ambientes completamente diferentes. E essas frutas têm um sabor muito exótico e peculiar que agrada muito o consumidor. Então, um suco de mangaba, você não sabe dizer com o que parece, é um gosto só dela, né? Fizemos aqui na Emater um bosque de fruteiras nativas do cerrado. Nós temos murici, mangaba, cagai, taraticum, baru, piqui, mamacadela, diversas fruteiras do cerrado para mostrar para o produtor que é possível reconstituir o cerrado e que é só plantar e cuidar. E sempre que eu dou palestra, curso, o produtor me pergunta, olha, se eu plantar um pé de murici, com quanto tempo eu começo a colher frutos? Ninguém sabia responder isso, porque até então, tanto os produtores como os consumidores, eles só entravam no cerrado e colhiam. Ninguém nunca tinha plantado uma planta para esperar ela começar a produzir. E isso nós fizemos e hoje a gente pode responder para ele, olha, um murici com 3 anos você está colhendo frutos, a mangaba, até no primeiro ano da flor, só que a gente não deixa porque ela está muito novinha, vai deixar ela segurar as flores e produzir fruto com 3 anos. E com isso a gente teve muitas respostas e temos aqui na Emater um bosque de fruteiras nativas do cerrado para mostrar para o produtor que é possível reconstruir o cerrado. Plantou, cuidou, vai colher os frutos. O cerrado hoje, né, ele está numa situação difícil. E o cerrado tem suas particularidades, né? Nós temos o cerrado que é de campo, né, que são os campos urunduns, são os campos rupestres. Depois nós entramos no cerrado estrito senso, né, que são o cerrado aberto, o cerrado fechado. E depois nós entramos para a área mais de matas. Então você vê que é uma variedade de cerrado. Então essa particularidade ainda tem o seguinte, o cerrado não é considerado patrimônio, né, nacional. Não está na Constituição como patrimônio nacional. Hoje nós temos que preservar o cerrado, a área de preservação permanente e a reserva legal, que são 20%, né, na área do cerrado mesmo. Então o que acontece? Houve um desmatamento muito grande, em torno aí de 35% a 40% já de todo o cerrado. E não respeitando muito as áreas de preservação permanente, os altos dos morros, as matas ciliares, as nossas nascentes estão sendo soterradas. E cada dia que passa mais, né, com a entrada disparada, né, de formação de pastagem, formação de área de agricultura,
Então está tendo uma devastação imensa do cerrado. E se isso continuar ocorrendo dessa maneira que está, sem ter nenhum sentido, o cerrado não tem o processo de recuperação muito rápida. O que vai acontecer? Nós vamos perder totalmente o cerrado. Aí falam aí, que escritores que falam que dentro de 20, 30 anos não existirá mais o cerrado. Isso é muito preocupante, né, na formação dessas bacias, das águas e tudo isso. Bom, nós estamos aqui, pessoal, nesse viveiro de mudas de piqui sem espinho, porque o piqui é a maior riqueza do nosso cerrado, é o nosso ouro. Então nós estamos aqui para mostrar para vocês as mudas que estão sendo produzidas e os frutos do piqui sem espinho. Gente, o cerrado nosso é maravilhoso e o piqui é a grande riqueza nossa do cerrado, mais maravilhoso ainda. Vocês estão pensando que o piqui é bom só de comer a carne, e o piqui é medicinal, e o piqui é uma árvore maravilhosa, mas vocês estão por fora. Tem uma coisa muito boa do piqui, que agora com o piqui sem espinho nós podemos comer à vontade, que é a castanha. Não tem castanha do Pará ou castanha de caju que bata no sabor dessa castanha aqui. Olha, eu não posso ver uma... Agora esse aqui com espinho não dá para eu tirar. Mas esse aqui, ó, eu não posso ver uma... Olha aqui. Gente, vocês não têm ideia. Oi, meu bem. Oi? Como é que tá aí? Um cafezinho mais doce, né? Fazendo um cafezinho aqui sem doce pra nós. Eu estive lá na roça lá, né? Mas lá o mandiocal tá bonito, hein? Tá? E a banana também tá quase não pode cortar. É? Uai, você não trouxe um cacho pra nós? Uai, Por quê? eu tava com o homem doendo, né? Mas depois eu vou com o carrinho de mão lá e trago as mandioca tem a abóbora madura, a abóbora verde também, lá tem muito. É? E você foi lá na mina d'água? Vou lá agora na parte da tarde. Porque tem que ir lá dar uma olhada se tá bem cercadinho lá. E ver se não tem nada entrando lá, né? Pois é. Porque a água é uma riqueza danada, você tá vendo o barulho dela aí, né? É o seguinte, essa água aqui, ó, que vem da nascente, é uma nascente muito preservada, ela vem mais pouco assim, porque a terra é muito plana, aqui é de pouca, mas lá tem água suficiente, umas 4 a 5 vezes mais que isso aqui, mas para nós aqui está suficiente esse tanto. Ela mais ou menos um quilômetro e pouquinho, na nascente daqui de onde é que eu estou lá. E essa água também é uma água potável, muito gostosa. Então é isso aí mesmo. A água é a vida que a gente tem aqui dentro da nossa casa, né? Faltou ela, falta tudo, não pode faltar. Por isso que nós preservamos muito as nascentes. Aqui na nossa região, todo quanto é nascentinha que tem aí, nós estamos preservando. Não importa se vem para cá, se vai para outro córrego, se vai para outro... Serve para o gado beber também, a gente canaliza ela para o gado beber, mas é preservada. Onde é que ela nasce, não entra, gado não entra lá, nada não. Essa aqui, ela é uma água muito especial para nós, que aqui nós usamos para beber, para fazer comida, para tudo. Aí nós já temos essa aqui, que vem do córrego, mas é muito limpo, muito bem organizado para ela chegar até nós. Ela vai dar 1,5 km da onde a gente encanou ela para chegar até aqui nós.
A nascente é o seguinte, você sabe que a água é vida, né? Sem água você não sobrevive. E essa nascente lá ela é uma riqueza muito grande que nós temos aqui. Eu preservei ela lá, cerquei ela para gado não ficar entrando. Essa nascente eu cuido dela há mais de 50 anos. Viu? Mas você tem que preservar as nascentes, preservar, plantar árvore, se não tiver árvore você planta, cerca bem cercado para nada não entrar. Então a riqueza muito bom que a gente tem é a água, né? A água é a coisa mais importante que você tem na vida. Sem água não funciona. Eu tenho uma riqueza de água dentro da minha casa, com aquela bica d'água ali, uma água potável para a gente beber. Para mim não tem uma riqueza maior, não. Igual o Orcelino cuida dessa nascente lá, e eu já ajudei muito a cuidar lá. Plantei várias plantas lá, ajudei a preservar o lugar lá, porque para mim é uma riqueza enorme que nós temos dentro da nossa terra. É essa nascente de água, a qual eu, não só essa, mas todas as nascentes assim, que eu vejo, eu tento orientar as pessoas a cuidar. Não existe outra palavra para descrever uma nascente de água, uma água potável, uma água que vem direto da mina para dentro da minha casa. Eu descrevo vida. Essa aqui é a minha nascente, que eu encano a água que vai lá para minha casa, para me usar, para beber, fazer comida. Há mais de 50 anos que eu cuido dessa nascente aqui. Desde quando nós mudou para cá, ela já corria água muito mesmo, e eu preservei, né? Eu cerquei ela bem cercada aqui, ó. E aí nada não entra lá, gato não entra, né? Para ficar pisoando. Ela é uma nascente que é uma mina muito boa. A água mereja lá na terra. E não é só um pedacinho não, é para toda a banda. Aqui é uns 1 litro mais ou menos de terra, só de nascente. Então tá tudo cercadinha, porque você tem que cuidar, né? A água é muito importante para nós. Então e se você não cuidar, depois você vai sofrer mais tarde, né? E sem água não tem vida, né? Não funciona. Cheguei para essa área aqui em 1978, né? E na verdade foi o ano que eu me despertei para a questão ambiental, né? Depois surgiu a oportunidade de comprar essa área, que é uma área de 157 hectares, devastada. A pessoa tinha acabado de passar um correntão e estava abandonada. E o pai dessa pessoa insistiu e eu comprei essa área e resolvi criar aqui um projeto de preservação. Mas nós tínhamos um problema que não tinha água, e que a água aqui só existia água até mês de maio, acabava a chuva, mês de maio não tinha mais água. Aí eu decidi criar um brejo, né, numa nascente. E a água se faz água, desde que o homem interessa de trabalhar para fazer isso.
se ele tiver consciência da necessidade de trabalhar a preservação das matas ciliares, para começar a criar ambiente para que as nascentes se tornem mais fortes e mais protegidas, não demora muito. A água é igual à natureza mesmo, a vegetação. Reage muito rápido, muito satisfatoriamente. E hoje nós temos água perene, né? Depois de 30 e tantos anos, nós temos água perene, que os vizinhos da minha propriedade para baixo são bem abastecidos. Mas, portanto, o que eu consegui durante tantos esses anos todos, uma tentação, porque a terra foi valorizando, a necessidade de plantar, de criar gado e tal, e eu resisti a essas tentações todas. E nós temos ainda hoje 92% da nossa área de 157 hectares totalmente preservada, recuperada, né? Porque ela estava toda derrubada, e nós evitamos de pôr gado e fomos levando aos vizinhos a ter consciência para não queimar. Tanto que em 48 anos só entrou fogo uma vez, um fogo criminoso, porque um vizinho que tinha problema mental pôs fogo na fazenda. E é um orgulho para a gente hoje. Tudo que se vê aqui de Buriti, de árvores grandes, produtivas, é tudo com menos de 50 anos, né? E a gente vê o quanto que a natureza é resistente e recupera rápido, depende de ter uma mãozinha do homem. Bem, meus irmãos, chegou a época da colheita das frutas do cerrado. Estamos aqui nesse pé de cagaita, onde a gente vai fazer uma colheita das que já estão boas, né? Tem que pegar ela no ponto que ela está granada, né? Não está madura, não está verde, ela está no ponto certo de fazer um suco, de fazer picolé e muitas outras coisas. Isso aqui tem bastante, quem for bastante criativo, faz geleia, faz doce, pode usar para fazer bolo, tá bom? E para as pessoas que são raizeiros, também é remédio isso aqui. A cagaita é remédio, a casca é remédio, a folha também é remédio. Pessoal, aqui a gente está numa região que eu conheço bem, então aqui a gente vai fazer uma colheita de caju, né? Os cajus daqui são estão bem granados, estão bem cheios. Então, olha só para vocês verem a riqueza. A quantidade de pé de caju que tem nessa região aqui, né? E sempre quando a gente fala em caju, para mim o caju é a joia do cerrado. Quando fala assim cerrado, vem logo o caju na minha mente. Caju, mangaba, são as principais frutas que eu lembro já de primeira. Bem, pessoal, olha só para vocês verem a quantidade de caju que tem nesse pé, né? Tem bastante. Careta, olha só, muita careta. Caju aqui, e ele tá bonito, olha só. A gente pega os mais vermelhinhos, mais granados, né? Para fazer um suco com muita qualidade. Olha esse cacho de caju aqui. Olha, um menino de 1 ano dá conta de pegar caju aqui. Olha para ver. Olha só, tá no chão. Ó, praticamente no chão. Isso aqui é uma riqueza, né, que nós temos. Isso é particularidade do nosso país. E assim nós vamos colhendo. De caju em caju, a gente enche o balde. Sem parar, às vezes cansa.
Às vezes o sol está muito quente, mas não desiste não, vamos colhendo. Final da tarde é gratificante, compensativo. Bem, pessoal, nós chegamos aqui no pé de mangaba, mais uma das riquezas do cerrado, né? Mais uma joia preciosa que nós temos aqui no nosso cerrado. E veja a quantidade de mangaba que esse pé tem. Olha só, que coisa mais bela. Olha que mangaba bonita, sadia. Aqui nessa região, você não acha mais gabiroba. E tinha, hoje você vê sinal. O caju anão, aquele caju baixinho, o caju roxo, também já não tem. Por quê? Todo ano incêndio, todo ano fogo. Até quando a natureza vai suportar isso? Então vamos pegar. Vamos fazer a colheita aqui nesse pé, que ele está muito bonito. O bioma do Cerrado é um bioma extremamente rico e que merece muito destaque no panorama nacional. Não só pela sua biodiversidade, que é extremamente importante, assim como o seu próprio patrimônio cultural, né? Com uma série de sítios que a gente tem, né? Sítios que voltam ao período colonial e sítios pré-coloniais, que seriam, que antigamente nós chamávamos de pré-históricos. Um desses lugares que merece destaque é a região de Serranópolis, que é onde as pesquisas foram iniciadas na década de 70 e, na época, foi onde se encontrou os vestígios mais antigos para o Planalto Central, que era praticamente desconhecido, assim como o bioma Cerrado, né? Atualmente temos muitos sítios lá, inúmeros sítios arqueológicos, alguns sendo estudados, né? E o que acontece é que temos também dentro desse contexto da região sudoeste, principalmente da região do município de Serranópolis, né? Um sítio que é bastante conhecido, que é denominado de Pousada das Araras. É um sítio que é rico, vamos assim dizer, né? Como nós mencionamos, pelo seu patrimônio de pictórico. Ou seja, é um sítio bastante extenso, onde hoje se tornou uma reserva, né, particular, reconhecida nacionalmente, e que possui um patrimônio arqueológico maravilhoso, caracterizado por gravuras, né, e pinturas. Isso que faz com que dê, né, maior conhecimento, que é o que a gente faz. Nós, arqueólogos, tentamos justamente fazer esse estudo disso. Mas a gente sabe que o Planalto Central, a região de Serranópolis em específico, ela já foi ocupada aproximadamente há 11 mil anos, né? Umas pesquisas que foram feitas na década de 70. Especificamente na Gruta das Araras, a gente não pode afirmar que aquelas pinturas tenham essa cronologia,
né? Porque não foi feito um estudo detalhado, né? Seria o ideal podermos fazer um estudo detalhado para termos uma ideia melhor e afirmarmos qual que seria a cronologia daquelas pinturas e das gravuras que tem lá. O Cerrado brasileiro, ele é reconhecido como uma das savanas mais ricas do planeta. Nesse cerrado a gente pode encontrar uma faixa de quase 12 mil espécies de plantas, né? E o que forma esse cerrado, né? No Brasil a gente tem 3 tipos de formações principais do cerrado. Tem as formações florestais, as formações savânicas e as formações campestres. Então, que tipo de característica evolutiva são essas? A gente vai encontrar árvores que têm cascas muito grossas, raízes muito profundas, órgãos subterrâneos que auxiliam elas a se manterem vivas depois da passagem do fogo, ou folhas com pilosidade, né, que auxilia também. E o que tem acontecido, né? O fogo ele tem essa importância, só que desde que ele ocorra por causas naturais. E esse fogo também vai ajudar na ciclagem de nutrientes no solo. Por exemplo, algumas fisionomias vegetais que você vai no cerrado, se você observa, elas são mantidas de acordo com a passagem do fogo. O fogo mantém aquela vegetação naquele formato e com aquelas espécies que se mantêm ali. Mas isso vai variar, sabe? Depende de cada região. Algumas vegetações, alguns locais, eles dependem da passagem do fogo para se manter como eles são. Então, o fogo ele tem essa importância no cerrado, só que desde que ele tenha causas naturais. Quando ele é muito frequente, como tem sido ocasionado pelo homem, esse fogo ele não vai ser benéfico, sabe? Ele vai trazer muito prejuízo. Ele vai levar à degradação do solo, ele pode levar a erosões, mas o principal é que ele vai levar à extinção das espécies que ocorrem nesse local, tanto das plantas quanto dos animais que vivem nesse local e dependem dessas plantas. Pensando na gestão e na qualidade ambiental, que envolvem, né, o bioma cerrado, que é um dos maiores biomas brasileiros, temos diversas práticas, procedimentos e políticas que formam pilares que são essenciais para o convívio, para o bom convívio entre ser humano e os biomas, né, em específico o cerrado. Essa interação, elas se conjugam, né, se tornam firmes com esses pilares, se entrelaçando e tendo essa boa desenvoltura e conjuntura, o habitat cerrado e o ser humano. Professor, o que podemos fazer para preservar o cerrado? Talvez a gente deva voltar às origens, né? Com a vaca-noeiros que morava aqui, os caiapó, os carajás. Eles usavam o cerrado, usam, né? O cerrado que sobrou dessas populações indígenas e conviviam muito bem com o cerrado. Os camponeses, em pequenas propriedades, eles precisam conservar o cerrado, porque se eles não conservarem o cerrado, eles não têm água. E eles não tendo água, eles não conseguem se manter nas suas parcelas, em assentamentos rurais ou em pequenos sítios, pequenas propriedades. Então, é fundamental que essa ideia de conservar, que tenha gente no cerrado. Conservando as águas do cerrado, nós estaremos também permitindo essa reprodução de um cerrado vivo, né? Conservar o bioma para que o território exista. Vai chegar um ponto em que será praticamente impossível produzir aqui. Não vai ter água, por exemplo. Então vai depender apenas da chuva. E a chuva cada vez menos controlada ou menos prevista, né? Então a tendência é que nós não possamos ter mais pessoas no cerrado. Então, se querem conservar o cerrado, o que tem é pensar nesse cerrado ocupado como nas populações calungas, por exemplo, no nordeste do estado. Eles têm uma vivência harmônica há muitos anos, vivendo no cerrado, conservando o cerrado. Bom, o cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro e por ele estar localizado no Planalto Central, em partes altas do relevo brasileiro,
ele é como se fosse a caixa d'água de quase todas as bacias hidrográficas brasileiras. Ele drena água para todas as bacias do Brasil, né? É um divisor de água, e para todos os biomas do Brasil. Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, além dele ser considerado também como hotspot mundial de conservação da biodiversidade, porque aqui no Cerrado existem várias espécies endêmicas que só ocorrem aqui mesmo no Cerrado, então por isso que ele é bastante pesquisado atualmente. Bom, a gente tem que se conscientizar as populações que trabalham com agricultura no Cerrado, né, com plantação ali, com criação de gado, com a pecuária, de fazer a produção de maneira correta, né, com pouca alteração ali no solo. Fazer, por exemplo, um plantio com curva de nível, o manejo do solo correto para a água infiltrar no solo do Cerrado. Porque a gente sabe que não é possível preservar tudo, né? É necessário produzir também, né? Produzir alimentos. A gente sabe que o Cerrado tem essa capacidade de produção de alimentos, mas é necessário fazer da maneira correta, né? Para que os recursos hídricos infiltrem, recarreguem o aquífero e depois alimente as nascentes. Então, uma das coisas é fazer os procedimentos ali para plantio da maneira correta. Lauriele, você é uma ribeirinha que nasceu às margens do rio Caiapó. Uhum. Você está fazendo doutorado em ciências ambientais. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa pesquisa sua. Então, realmente, eu sou uma ribeirinha, né, nascida e criada ali na região do rio Caiapó. E acho que a nossa jornada acadêmica, ela é muito pautada na nossa vivência pessoal, né? Então, quando eu fui escolher que caminho trilhar na ciência, né, cientificamente, como cientista, que mestrado fazer, né, essa escolha das ciências ambientais e do ambiente e sociedade, né, que foi o meu mestrado, e posteriormente agora o doutorado, também em ciências ambientais, com foco em recursos naturais do Cerrado, parte dessa experiência, né, dessa vivência que eu tive ao longo da minha infância, que foi ali toda às margens do rio Caiapó, né, a adolescência. Posteriormente tive que sair ali da região para continuar os estudos, né, para iniciar também a minha jornada profissional, mas hoje, né, regressei para o meu local de origem e resido ainda lá 29 anos, né, no mesmo local, na mesma fazenda, que os meus avós também moram ali na mesma região e os meus bisavós vieram, né? Então acho assim que a ocupação da região é a história da minha família, não teria como eu fugir disso. E o Cerrado atravessa a minha existência, então não teria como eu falar da minha história separada do Cerrado, porque o Cerrado não é só a vegetação, não é só os animais que ali residem, mas o Cerrado tem a parte social. O Cerrado são as famílias que ali convivem nessa região, né? E o Cerrado ele é diverso. O mesmo Cerrado que é goiano não é o mesmo Cerrado mineiro. Então o Cerrado que eu vivenciei na minha experiência, ele não pode ser universalizado como um todo do Cerrado, mas uma parte que pertence ao todo. Dói parar para pensar que toda essa maravilha pode um dia acabar. Imagine não poder mais parar à beira da estrada e correr para a mata do Cerrado somente para colher o pequeno pé. E se não houver mais como colher a fruta do murici, a mangaba, a gabiroba, o araticum, ou sentar e relaxar à sombra do pé do bacupari, ou ainda se atrapalhar na hora de quebrar a casca sem quebrar o coco do baru. É triste pensar que toda essa natureza ameaçada pode um dia acabar, se eu, você e nenhum de nós cuidarmos. O Cerrado pede socorro.
gente.